Olha, eu passei a tarde inteira estudando sobre essa igreja, hein? Meu Deus. Eu pedindo para Deus me dar sabedoria dessa igreja aqui. Aleluia. É Apocalipse 2, 8. Quem ama a Deus aqui? Aleluia. Quem ama a Deus, obedece Jesus, né? E quem ama a Deus tem tudo com Jesus, né? Deus não deixa faltar nada para aquela pessoa que ama Ele. Aleluia. Porque quem ama obedece, irmão. É Quem verdade. ama adora obedecer. Aleluia. Por isso que eu pergunto, quem que ama Jesus? Diz assim a palavra de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto. Diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-lhe a coroa da vida. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Essa igreja, irmão, estava prestando atenção, que era uma igreja, fala da igreja Esmirna, né? E diz assim, o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso. Diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza. Essa igreja aqui, ela era uma igreja, a igreja é nós, né? Mas era um templo. Aqui é um templo. A igreja é nós. Então ela era uma igreja muito, ela tinha tudo na vida. Era uma igreja bem sucedida, nada lhe faltava para essa igreja, né? Aleluia, glória a Deus, eles tinham tudo. E a Bíblia fala, aleluia, glória a Deus, que eles, aleluia, foram, como que diz, eles foram muito perseguidos, né? A igreja, eles perderam tudo que eles tinham. Só que eles nunca deixaram de servir a Deus. É verdade. Eles nunca voltaram atrás. Tem coisa na nossa vida que Deus permite que nós viemos perder, para provar a nossa fé, né? Para provar se nós vamos ficar firmes na igreja. O que aconteceu com essa igreja? Aleluia. Eles tinham tudo e Deus permitiu eles perder um monte das coisas deles, mas nem assim eles voltaram atrás. Aleluia. Eles ficaram firmes buscando o Senhor. É verdade. Aleluia. Deus, a Bíblia fala que Deus, ele se agradou dessa igreja. Porque essa igreja não deu as costas, aleluia, para Deus. Então Jesus se agrada de uma pessoa que pode perder, pode vir o que vier. Pode perder tudo, mas não perder na presença de Deus. Ela continua firme na presença do Senhor. Então o que eu quero falar para a igreja? O que eu quero deixar através dessa igreja aqui? Que você não saia da presença de Deus. Tudo que acontecer na sua vida, fica firme na presença do Senhor. É verdade. Né? Aleluia. Porque você sabe, aleluia, glória a Deus, que Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Mas tem gente que perdeu alguma coisinha, ela já sai da igreja, ela fica revoltada, né? Eu vou sair dessa igreja, eu estou nessa igreja, nada acontece na minha vida. Nem um minuto esse povo falou isso. Eles ficaram firmes ali, ó. A palavra de Deus fala assim, que não possuíam nada. A pobreza do cristão em Esmirna era em geral, né? Economicamente não tinha recurso, mas Jesus diz que eram ricos, eles eram muito ricos espiritualmente. Eles não estavam nem aí com as coisas dessa terra. Então o cristão hoje, ele não pode pensar nas coisas da terra. É verdade, meu Deus. Nós temos que pensar nas coisas celestiais. Porque as coisas celestiais vai ser para a eternidade, né? Aleluia. E tem gente que só quer pensar nas coisas dessa terra. Como que Deus vai
Como que Deus vai dar vitória para você? Se Deus ele te chamou para você servir a Ele, aleluia, glória a Deus, então você tem que ficar firme na presença do Senhor. Aleluia, né? E aqui o Senhor fala, eu sei as tuas obras. Deus ele conhece a obra aleluia. De cada um de nós. O que nós não podemos é ficar julgando o nosso irmão. É verdade. Eu não posso te julgar porque eu não conheço o teu coração. Né? Aleluia. Eu não posso ficar jogando palavrinha para você, não. Aqui fala assim, aleluia, Jesus, eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu é rico. Né? Jesus disse para essa igreja, eu sei o que você passa, eu sei a tua pobreza, mas você é rico, rico por quê? Porque essa igreja era cheia da presença de Deus. A vida espiritual deles era uma densa. Né? Aleluia, passando e passando essa igreja, mas em nenhum momento eles blasfemaram, em nenhum momento eles levantaram a voz para falar as coisas do Senhor. E hoje não é diferente a igreja é nós não podemos também reclamar de nada, nós não podemos murmurar, né? Se Deus está falando porque Ele nos ama, como fala que Deus amava muito essa igreja, duas igrejas do Apocalipse, que são 7 igrejas. Duas igrejas que Deus amava, Esmirna e a Filadélfia, porque eram umas igrejas que obedeciam ao Senhor, viviam para o Senhor, faziam a vontade do Senhor. Aleluia. Aqui fala assim que a igreja de Esmirna, da Apocalipse, era um exemplo notável de fidelidade e resistência diante da perseguição. Então nós temos que ser fidelidade, nós temos que ser fiel com Deus, nós temos que obedecer a palavra do Senhor para nós poder vencer na terra, irmãos. Porque como que nós vamos vencer se nós não obedecer a palavra de Deus? A Bíblia fala que chegará 10 dias de tribulação e vai chegar, porque tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Então nesse tempo da tribulação nós temos que estar fiel com o Senhor. Nós temos que procurar obedecer os mandamentos de Deus para nós poder vencer. Jesus falou assim, filha, muitos não vão vencer no fim dos tempos, porque não querem entrar na posição, não querem obedecer a minha palavra, não querem obedecer os meus mandamentos. Então muitas pessoas não vão conseguir chegar na tribulação. Ela não vai conseguir passar a tribulação. Aleluia. Por isso que Deus manda nós trazer a palavra para a igreja, para que os irmãos, um dia que eu estava sentada ali, eu prestava atenção nos pregadores, eu prestava atenção no que a irmã falava, e Deus foi me ensinando, Deus foi me dando sabedoria, e hoje não é diferente. Vocês estão sentadinhos ali, ouvindo a palavra, está sendo ensinada a igreja, para você obedecer lá na frente. Então você tem que receber a palavra, Deus está usando uma missionária para pregar, para ensinar nós, para nós não perecer lá na frente. Um dia vocês vão estar aqui também pregando a palavra do Senhor. É verdade. Mas para isso nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser uma igreja fiel ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor. É tão gostoso, irmão, a gente aceitar Jesus, a gente viver para Cristo, deixar Deus trabalhar em nossa vida, deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra linda que Ele tem na nossa vida. Muitas coisas estão acontecendo hoje na família, no casamento, porque Deus falou, as mulheradas não querem me obedecer. As mulheradas, elas vêm para a igreja, aceitam Jesus, e daí ela vai servir a Deus do jeito dela. E Deus está falando que não é para servir a Deus do jeito que nós queremos. Nós temos que obedecer a palavra. É a palavra que vai libertar nós. Aleluia. Eu conheço a tua tribulação, a pobreza, mas tu é rico. Blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás, irmão. Quantas pessoas estão na igreja, fala que é de Jesus, mas ela não obedece a palavra, né? Não tem como você olhar para aquela pessoa e ver que ela é de Deus. Ela está dentro da igreja, mas ela fala que é de Jesus. Eu tenho isso aí no meio da minha família que eu vejo. Eu sou de Deus, eu obedeço a palavra, mas ela anda de qualquer jeito, ela faz de qualquer jeito. Então elas estão falando que é de Jesus e elas mentem. Então Deus não se agrada dessa situação. Aleluia, verdade. Entendeu? Então a gente tem que ser crente fiel, a gente tem que obedecer a palavra, a gente tem que viver a palavra para que Deus venha dar vitória para nós. Aleluia. Essa igreja aqui, ela não tinha nada.
Porque o povo obedecia a Deus, né? O povo fazia a vontade do Senhor. Por que a igreja está perecendo hoje? Por que tem tantas pessoas na igreja e está perecendo, irmão? Porque não quer obedecer, não quer viver a palavra. Mas eu creio que nessa noite, você que não consegue, a irmã ali acabou de aceitar Jesus. Eu acho bonita ela prestando atenção. Deus está trabalhando na vida da irmã, Deus está ensinando. Eu disse para ela que um dia ela vai pregar, ela vai louvar aqui na frente. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Porque Deus, irmão, Ele não te chamou para você continuar da mesma forma. Deus, Ele te chamou para mudar seu cativeiro. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mostrar para o mundo que Ele tem poder para mudar a história. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar. Deus, Ele está aqui nesta noite para te dar a sua vitória. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Ele está aí derramando a graça dEle, está derramando o poder dEle. Vai sentindo a presença de Deus nessa noite. Como é Deus amava essa igreja, Ele também ama você que está É verdade, aleluia. Você está ouvindo a palavra com humildade, com sinceridade. Então Deus, Ele ama aquela pessoa que obedece a palavra dEle, né? Nós temos que ser humildes, nós temos que amar o nosso próximo, né? Porque o verdadeiro crente, ele não desfaz de ninguém. O prazer dele é chegar na igreja, amar todos os irmãos da igreja. É verdade. Não tem exceção que a pessoa que é de Deus, né? Tem gente que entra na igreja, não fala com ninguém, Deus não se agrada disso. Nós temos que ser humildes para Deus amar nós, porque nós somos a igreja do Senhor. Eu e você é a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nada tema das coisas que há de padecer.